Vocês? Tudo jóia. Joia. Joia. E a dona Clara também tá aí? Peraí, agora que formou aqui. Oba, tudo bom? Oi, dona Clara, tudo bem? Joia? Tudo bem. E você? Ok. Bem também, graças a Deus, tudo jóia. Vai conectar. Tá bom. Joia. Esperar um pouquinho, né, o pessoal entrar. Certinho. Tem a Lu. Oi, Lucélia. Oi, Marcelo, tudo bom? Bem, e você? Oi, Li, Oi. Carlos, Peraí. Tudo Opa, bom? estava apanhando aqui Tudo para bom? achar um lugar. Tudo jóia. Tudo bom. Dona Clara, Clara está aqui. Tudo bem. Dona Clara, E aqui tem o resto. Não dá para ver. e eu e o Marcelo estamos de vermelho. Então, É, a gente vai cantar o quê? Então, É, Bom, a nossa amiga Marli não deve entrar, né? Certo? Parece que não. É, Hoje você, Lucélia, começa, tá? Com a prece inicial, o Carlos com o certo. Evangelho, eu faço o Livro dos Espíritos, a Eliane as vibrações, a Fernanda as vibrações especiais e o Pedro encerra. Eles devem estar entrando aí já, né? Certo? Certo. Certinho. Bom, vamos começar? Vamos. vamos. A Fernanda está entrando. Espera um pouquinho, então? Eles estão entrando já. Peraí. Ô, Fernanda, Pedro, tudo bem? Pedro, Olá. 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 Já estamos começando. vamos então agora, serenando as nossas mentes e o nosso coração, esquecendo de todos os problemas lá de fora. Vamos agradecendo por estarmos aqui mais esse domingo de vibrações e estudos, e vamos nos ligando a Deus, a Jesus, ao nosso mentor individual e aos mentores dessa reunião, e que tenhamos a proteção espiritual durante a nossa reunião. E que os mentores nos ajudem a assimilar e praticar tudo que vamos aprender hoje, nos nossos estudos. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, vamos ao Evangelho. Capítulo 28, o item é o 57. Vamos falar do item 7, por um agonizante. 57 é o prefácio, 58 é a prece. Todos estamos juntos? A agonia é o prelúdio da libertação da alma. Pode dizer-se que, nesse momento, o homem tem apenas um pé neste mundo, que já pôs um do outro. Essa passagem é algumas vezes penosa para aqueles que se apegam à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que para os do outro, e cuja consciência se acha perturbada por mágoas e remorsos. Para os que, pelo contrário, mantiveram seus pensamentos elevados ao infinito e se desprenderam da matéria, os laços são mais fáceis de romper, e seus últimos momentos nada têm de dolorosos. A alma, então, prende-se ao corpo apenas por um fio, enquanto que, no outro caso, liga-se por raízes profundas. Em qualquer caso, a prece exerce poderosa ação no processo de separação. Está no Céu e Inferno, na segunda parte, o capítulo 1, a passagem. Não é o fato da gente fazer a prece que a gente vai resolver o problema, mas a gente minimiza. Então, a nossa forma de viver aqui no plano material, vocês quase caíram, hein, Fernando? A nossa forma de viver aqui no plano físico, ela determina como vai ser. Não é só o apego à matéria, mas se eu sou uma pessoa que estudo, que leio, que busco conhecer, mas não pratico aquilo que eu vejo, eu estou um pouquinho atrasado. Então, isso tudo faz com que eu fique mais perto do plano material do que no plano espiritual no desencarne. É sempre importante lembrar do André Luiz, quando ele demora, a mãe dele fazendo prece, a mãe dele sendo elevada, e ele não conseguia sair do lugar. Por quê? Por mais que as pessoas façam, meus filhos, esposa, pai, mãe, preces para que eu tenha o desenlace logo e sem muito sofrimento, as minhas atitudes vão falar mais alto. As preces vão ajudar para que eu consiga compreender e ver onde eu errei e buscar depois fazer um planejamento e melhorar. Mas elas não vão tirar o meu sofrimento, a minha dor. Por quê? Porque eu realmente errei e preciso colocar isso em pratos limpos, resolver. Senão eu vou ficar agonizando mesmo. Porque o agonizante aqui não é porque ele é maldoso. Isso é o extremo. Não. Só o fato dele ter vivido mais, pensando, tendo mágoa, ressentimento, ele vai consolidando dentro dele a doença. Nós falamos em outras vezes aqui das doenças psicossomáticas. A pessoa não tem nada, veio fazer consulta e não tem nada, mas não sara. O que é? Eu não consigo libertar desse mal que está comigo, que às vezes ocorreu com o meu pai, com a minha mãe, quando eu era criança, e está ali dentro de mim ainda. É importante, dentro do Espiritismo, a gente buscar os atendimentos fraternos.
Hoje, pode ser online, mas a gente precisa desabafar, precisa colocar para fora. E, às vezes, a gente estuda e fala assim, sozinho eu consigo. E nem sempre a gente consegue. Mesmo porque nós passamos pano para os nossos erros muito mais do que colocamos ele em evidência. E isso faz com que eu fique um pouquinho estagnado. Eu preciso deixar ele aflorar. Eu costumo brincar, na minha vida é um livro aberto. Só que eu não saio contando tudo para todo mundo no primeiro momento. A hora que me pergunta, eu coloco. Eu não tenho vergonha de falar o que aconteceu. Só que eu não saio falando na rua para todo mundo. Então, e isso acontece com a gente também. Na questão da mágoa, do ressentimento, da falta de perdão. Quem de nós não errou? Então, nós precisamos realmente reparar esse erro. Se nós não repararmos, a gente não vai conseguir levar adiante a nossa... o plano de queremos voltar num plano melhor. Eu tenho um projeto, eu quero voltar para o mundo de regeneração. Agora, eu preciso melhorar. Todo mundo vai. Se temos cerca de 30 bilhões de espíritos na Terra, todos vão ser mundo de regeneração. A diferença qual é? Alguns vão já. Outros podem demorar 1000 anos. Eu posso demorar 1000 anos para chegar. Porque eu ainda estou atrasado. Estudar é muito importante. Tanto que Kardec, no capítulo 6 do Evangelho, fala que primeiro a gente tem que... Espíritas, amai-vos. Depois ele fala instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. Só que primeiro é o amor. E o amor, ele é um exercício. Eu não consigo falar que eu amo todo mundo ao mesmo tempo. E também não vou amar todo mundo de forma igual. É um engano. Ah, Jesus disse para amar o inimigo. Então eu devo amar o inimigo como eu amo meu filho? Claro que não. Mas o fato de eu não querer mal dele, de eu querer ajudá-lo, dar alguma oportunidade para ele se redimir dos erros que ele cometeu, eu estou demonstrando que eu estou buscando ter amor por ele. Eu posso não conseguir nessa encarnação também, ninguém disse que vai ser nessa. Mesmo porque, a gente falou também sobre isso já, Jesus é um modelo muito grande para nós. Então, vamos colocar os pequenos objetivos para chegar até ele, senão a gente fica olhando para Jesus e fala assim, nunca vou ser Jesus. Daqui para lá não dá para ser agora mesmo. Só que eu coloco pequenos objetivos e comemoro cada vitória que eu consigo. Eu vou realmente vivendo para chegar lá num período. Só que se eu quiser fazer isso em pouquíssimo tempo, vou me frustrar. Jesus tem uma sabedoria enorme. E eu mal sei ler e escrever perto dele. Eu vou querer me comparar? Então, ser cristão é um ato de coragem nosso, viu? Não é um ato simples, não. Algo mais, pessoal? Não. Kardec também, no livro dos Espíritos, desculpa, no Céu e Inferno, o que ele diz para a gente? Para a gente corrigir o nosso erro, nossa falha, ou, como diriam os católicos, nosso pecado, nós temos 3 passos a gente tem que dar. O primeiro é mostrar arrependido do que fez. Eu tenho que mostrar que eu estou arrependido. Não é remorso. E remorso é diferente, né? Eu fico, eu errei, me desculpa, meu Deus. Só que não tenho nenhuma atitude. Não, eu me arrependo mesmo. Aquilo que eu fiz estava errado. Eu ainda não tinha conhecimento, eu era bruto, mas agora eu estou me melhorando. Depois eu tenho que expiar o erro que eu cometi. Mas nunca vamos fugir da reparação. Só que a reparação, diferente do que alguns dizem, né, não é olho por olho. Você matou, na próxima encarnação você vai morrer por essa arma que você matou. Senão seria olho por olho, dente por dente. O espírito que reencarnou agora é sabedor dos erros que cometeu, se arrependeu, já fez a expiação, então ele pode reparar de uma outra forma. Ele matou algumas crianças, ele pode montar uma creche.
Ele pode fazer campanhas para não haver abortos. Então, tem uma série de atitudes que ele pode tomar. Então, ele vai reparar, mas não no ferro e fogo, não na mesma moeda. Sim. Então, vamos para a prece? Podemos ir? Vamos. Deus poderoso e misericordioso, eis uma alma que deixa o seu envoltório terrestre para voltar ao mundo dos espíritos, que é a sua verdadeira pátria. Que o possa fazer em paz, sob o amparo da vossa misericórdia. Bons espíritos, que a acompanhastes na sua vida terrena, não a abandoneis neste momento supremo. Dai-lhe a força de suportar os últimos sofrimentos, porque deve passar neste mundo, para o seu adiantamento futuro. Inspirai-a para que ela consagre ao arrependimento de sua falta os derradeiros lampejos da sua inteligência, ou os que momentaneamente ainda lhe advenham. Fazei que o meu pensamento possa agir de maneira a ajudá-la a separar-se com menos dificuldades e que ela leve consigo, no momento de deixar a terra, as consolações da esperança. Sim, seja. Muito bem. Algum comentário? Podemos ir para o Livro dos Espíritos? Então, o Livro dos Espíritos a gente vai começar a partir da 974, né? É livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. O item que a gente está falando é natureza das penas e gozos futuros. Certo? Todo mundo na página, na pergunta 974? Tudo bem? Sim. Yes. Então vamos lá. 974. Qual a origem da doutrina do fogo eterno? Imagem, como tantas outras coisas tomadas pela realidade. 974A. Mas esse medo não pode ter um bom resultado? Vê depois se ele reprime muito, mesmo entre os que a ensinam. Se ensinais coisas que a razão rejeita mais tarde, fareis uma impressão que não será nem durável, nem salutar. Aí tem uma observação de Kardec. O homem, não podendo mostrar pela sua linguagem a natureza desses sofrimentos, não encontrou comparação mais enérgica que a do fogo, porque para ele o fogo é o tipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais enérgica. É por isso que a crença no fogo eterno remonta à mais alta antiguidade, e os povos modernos a herdaram dos povos antigos. É por isso também que, em sua linguagem figurada, ele diz: o fogo das paixões, queimar-se de amor, de ciúme, etc. Bom, a gente não pode negar que é uma imagem que traz medo, né? Mas a gente sabe que não é uma imagem real, porque o que acontece, na verdade, quando a gente desencarna, primeiro, não é eterno. Segundo, não é o fogo, não é o fogo que consome, mas é o fogo que consome a consciência, né? Não é o fogo que consome o corpo, mas é o fogo que consome a consciência. Não existe punição, na verdade, nós é que, seja lá pelo que fizemos, nos sentimos culpados e acabamos ficando naquela faixa, né? Mas, como ele diz aqui, tudo isso foi criado com o sentido de, vamos dizer assim,
domar aquelas pessoas daquela época, né? Só que hoje isso acaba gerando não só a não crença, como também a descrença, né? Pelo fato de não ser lógico, né? Assim como a criação, assim que nascemos, toda aquela história que em outras religiões a gente ouve, né? Certo? Então, na verdade, é, não é real, obviamente, né? Tudo bem? Alguém quer complementar? Né? Então, 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim. E é isso que faz ser suplício, porque compreendem que estão privados dela por suas faltas. É por isso que o espírito liberto da matéria aspira depois a uma nova existência corporal, porque cada existência pode abreviar a duração desse suplício, se ela é bem empregada. Ele faz então a escolha das provas pelas quais poderá expiar suas faltas, porque, sabe o bem, o espírito sofre por todo o mal que faz, ou do qual foi a causa voluntária, por todo o bem que poderia fazer e que não fez, e por todo o mal que resulta do bem que ele não fez. O espírito errante não tem mais véu, está no saído do nevoeiro e vê o que o afasta da felicidade. Então, sofre mais, porque compreende quanto é culpado. Para ele não há mais ilusão, vê a realidade das coisas. Uma observação de Kardec. O espírito no estado errante abraça, de um lado, todas as suas existências passadas, de outro, vê o futuro prometido e compreende o que lhe falta para atingi-lo. Tal como um viajor que chegou ao alto de uma montanha, vê o caminho percorrido e o que lhe resta percorrer para chegar ao seu objetivo. É, Quando nós morremos, né, quando o nosso espírito se liberta, e nós, por algum motivo, sofremos, né, por alguma coisa, alguma atitude nossa, qualquer coisa, nós sentimos isso, né, e nós sabemos que foi culpa nossa. A nossa posição, a nossa situação ao desencarnar, nós sabemos que foi culpa nossa, né? Então, isso gera uma série de coisas, né? Às vezes, rebeldia, raiva, tristeza, né? Ódio, né? É quando esses espíritos, eles acabam querendo fazer sofrer outros, porque não se conformam, né? De estarem nessa situação. No fundo, eles sabem que a culpa é deles mesmos, não é de ninguém. Mas ele acaba se entregando a isso, né? Mas co- quando a gente desencarna, nós não vamos nos lembrar de todas as vidas anteriores, mas a gente vai conhecer algumas, né? Algumas, as mais imediatas, né? Que geraram a nossa última vida, né? E como espíritos, a gente pode perceber com mais clareza o que falta para nós evoluirmos, né? Porque nós não temos mais a matéria, né? Nós estamos na vida verdadeira. Aqui encarnados, o que a gente tem que fazer, né? Trabalhar, pagar aquela conta, cuidar do filho. Isso faz com que nós esqueçamos, né? A vida real, que na verdade é a vida do espírito, não é verdade? Ontem eu fui ao velório da Renata, né? Que faleceu, a professora Renata Sandoval. E aí a gente via, né? Esses momentos eles são difíceis, mas eles são bons porque nós percebemos como a nossa vida ela é
ela é tênue, né? E como às vezes a gente se preocupa por coisas tão fúteis que não vão trazer nenhum benefício. Porque aí quando chega o nosso momento, o que que a gente carrega para lá? Só nossos sentimentos, o que nós fizemos de bom, nosso conhecimento e só. Aquele carro, aquela casa, aquele dinheiro que está guardado no banco, aquilo deixa de ter sentido, né? É difícil a gente perceber isso quando está na correria do dia a dia, né? Tendo que ganhar dinheiro para pagar as contas, mas é uma coisa que a gente precisava cada vez mais pensar, né? Se nós realmente acreditamos, né, naquilo que nós conversamos, que nós fazemos, nós precisamos pensar nisso com mais frequência, né? Parar para pensar quantas coisas fúteis a gente faz que realmente não vão acrescentar nada, absolutamente nada na nossa vida, com espíritos, né? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Estou me sentindo um general. Então eu vou fazer um comentário, pode? Por favor, em nome de Jesus. Eu aqui pensando na tua explanação, a gente se perde muito com as demandas do dia a dia, eu acho que a gente também vive num mundo que leva a gente a valorizar o que é menor, o que, na verdade, deveria estar em segundo, terceiro plano, né? Então, a gente vive num mundo bastante materialista, a gente é inundado diariamente por enxurradas de marketing, propagandas, fazendo a gente acreditar que ter é muito importante, ainda mais ter coisas fúteis, é muito importante, e a gente acaba desfocando do que realmente importa, que é o nosso processo evolutivo, é o ser melhor, amanhã eu serei melhor do que sou hoje, o que eu fiz hoje que eu posso melhorar amanhã, me dedicar ao próximo, né, que eu acho que talvez seja a maior dificuldade que nós tenhamos, e eu falo por mim também. Então, eu penso nisso, acho que o contexto em que a gente vive já é um contexto para distrair a gente do principal. Não sei se estou errada. Não, é perfeito. Eu penso como você. Esse mundo que a gente vive, ele é muito ilusório, né? Ele envolve de uma maneira incrível, né? É, e aí a gente se prende a coisas assim tão desnecessárias, né? Que não vão acrescentar absolutamente nada. Mas Mas tudo bem. Diga. é isso que faz a gente aprender, quando a gente faz essa reflexão. Por quê? O mundo, ele vai, enquanto ele for de expiação de provas, a matéria ainda vai se sobrepor. Eu preciso começar a ver o quanto eu preciso dessa matéria se sobrepondo. E quando eu penso assim, quando eu consigo fazer essa reflexão, eu não vou mudar agora, mas eu já começo a dar passos para a mudança. Porque eu vou conseguindo entender. Lá na frente, vou começar a analisar mais sobre isso. Isso aqui é mais importante para mim mesmo? Será que eu preciso ir atrás disso? Será que as coisas que não são materiais, como fazer uma meditação, como fazer algo que me traz paz interior, é melhor? Só que essa reflexão a gente não consegue fazer quando a gente está no meio. É quando a gente consegue sair na noite, para querer planejar o dia seguinte, você começa a sentir diferença. Por quê? Porque aquilo que você está fazendo está te ajudando a combater.
Só que nem sempre a gente percebe, eu nem sempre percebo essas coisas com clareza. Quando eu começo a fazer essa reflexão, nossa, eu pensava diferente há 6 meses atrás. Eu já consigo analisar esse tipo de coisa que eu não analisava antes. Então, porque no nosso mundo de hoje, de expiação de provas, nós vamos ter isso contra nós. O quanto eu consigo superar. E eu não posso, como eu falei na anterior, não posso colocar uma meta que eu não vou atingir nunca, que eu fico fracassado. Metas pequenas. Hoje eu consigo superar esse assunto aqui. Não vou deixar isso me influenciar. Vou buscar uma reflexão interior, seja sozinho. Mas eu vou. Se eu conseguir fazer com outras pessoas, melhor ainda. Porque nós vamos encontrar, gente, quem é contra o que nós estamos falando. E achar maluco, ô louco, muito melhor ter um carro do ano do que vocês estão fazendo aí. Muito melhor ter uma casa reformada todo ano do que você vai gastando dinheiro. Por quê? Porque ainda nós temos gente que pensa desse jeito. E nós não vamos conseguir convencê-lo. Eu também nem tenho essa pretensão. A minha pretensão é me reformar. Porque com o meu exemplo depois, eu consigo mostrar como funciona. E aí, se aquele que quiser, estamos juntos. Aquele que não quiser, ele vai ter o tempo dele também. E pode até ser que seja mais rápido que o meu. Sim, cada um no seu tempo, é verdade, com certeza. Certeza. Continuamos? 976. A visão dos espíritos que sofrem não é para os bons uma causa de aflição? Em que se torna sua felicidade se é perturbada? Não é uma aflição. Os que sabem que o mal terá um fim. Eles ajudam os outros a progredirem e estendem-lhes a mão. Essa é uma ocupação e um prazer quando tem êxito. 976A. Isso se concebe da parte dos espíritos estranhos ou indiferentes. Mas a visão dos pesares e dos sofrimentos daqueles que amaram sobre a terra não perturba sua infelicidade, sua felicidade? Se não vissem esses sofrimentos, é que vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas nos veem, mas eles consideram vossas aflições sob um outro ponto de vista, pois sabem que esses sofrimentos são úteis ao vosso adiantamento se os suportais com resignação. Eles se afligem, pois, mais com a falta de coragem que vos retarda que com os sofrimentos em si mesmos, que não são senão passageiros. Olha só que interessante, né? A gente sofre, né, quando alguma das nossas pessoas que nós amamos, elas sofrem. Isso é normal, mas veja, se a gente olhar para isso de uma maneira, eu não diria fria e calculista, mas de uma maneira lógica, aquela pessoa que está sofrendo demais e está sofrendo com resignação, o que vai acontecer com ela a hora que ela fizer a passagem? Provavelmente. É claro que existem casos e casos, mas provavelmente a hora que ela desencarnar, ela vai estar um grau acima, de repente, talvez um grau acima de nós mesmos. Porque ela já passou pela tribulação que ela precisava e ela passou com resignação. Isso não quer dizer, obviamente, que a gente não vai sentir a dor dos outros e ajudar, né? Não é isso que eu estou falando. Mas a gente tem que mudar a nossa visão, né? Ele fala aqui dos espíritos que nos veem lá no plano espiritual sofrendo, né? Eles devem eles devem até pensar assim, o que pode acontecer? O máximo que pode acontecer é ele morrer e vir para cá. Daí, né? Sempre assim. É. Sim,
Assim. Simples assim. O que pode? Ele morreu, coitado. Não, ele morreu, ele vai vir para cá. Ótimo, aí a gente vai ficar junto. Agora, o que incomoda aqueles aqueles espíritos que nos amam, né? É quando nós somos, como ele fala aqui, quando nós não temos coragem. Por quê? Porque aquele sofrimento vai ter que se repetir, porque nós não fomos capazes de vencer. E tá tudo bem, cada um no seu tempo, como o Carlos fala toda hora, né? Cada um no seu tempo, cada um vai conseguir superar no momento em que estiver bem, estiver pronto para isso, né? Mas é simples assim, né? Como a Lucélia falou, é isso, né? Não tem nem o que falar. Alguém quer comentar alguma coisa? Não. 977. Os espíritos não podendo se esconder reciprocamente seus pensamentos e todos os atos da vida sendo conhecidos, seguir-se-ia que o culpado está na presença perpétua de sua vítima? Isso não pode ser de outro modo, o bom senso diz. 977A. Essa divulgação de todos os nossos atos repreensíveis e a presença perpétua daqueles que lhe foram vítimas são um castigo para o culpado maior do que se pensa, mas somente até que ele tenha expiado suas faltas, seja como espírito, seja como homem, nas novas existências corporais. Mais uma explicação de Kardec. Quando estivermos no mundo dos espíritos, todo o nosso passado estando lá descoberto, o bem e o mal que fizemos serão igualmente conhecidos. É em vão que aquele que fez o mal queira escapar da visão de suas vítimas. Sua presença inevitável será para ele um castigo e um remorso incessante, até que tenha expiado seus erros. Enquanto que o homem de bem, ao contrário, não encontrará por toda parte senão olhares amigos e benevolentes. Para o mal, não há maior tormento sobre a terra que a presença de suas vítimas. E por isso eles a evita sem cessar. Que será quando a ilusão das paixões estando dissipada, ele compreender o mal que fez, vendo seus atos mais secretos revelados, sua hipocrisia desmascarada e não podendo se subtrair à sua visão? Enquanto a alma do homem perverso está atormentada pela vergonha, pelo desgosto e pelo remorso, a do justo goza de uma serenidade perfeita. No plano espiritual, não existe, não é possível mascarar aquilo que somos. Aqui no nosso mundo, como encarnados, as pessoas conseguem, né? Porque, infelizmente, a gente não lê pensamento. Muito embora a gente deva prestar atenção nas ações para saber quem a pessoa é, quando isso for importante, obviamente. Mas no plano espiritual isso não existe, né? Então, aquela pessoa que perseguiu vários, né? A hora que ela desencarna, todo mundo sabe o que ele fez. E aí aqueles mesmos que ele fez sofrer vão lá cobrar, né? A dívida, que não é em dinheiro, mas é em sofrimento e em dor. E até quando que isso dura? Eu diria que isso dura até que eu tenha entendido o mal que eu fiz e que eu peça perdão para essas pessoas. Aí, nesse momento, se eu peço perdão de maneira limpa, né, honesta para mim mesmo, eu estou me libertando. Se eles querem continuar com ódio, aí já o problema não é mais meu, é deles, né? Porque aí eu estou reconhecendo o meu erro e pedindo perdão pelo aquilo que eu fiz, né? É, é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Ok. Então vamos para 978.
A lembrança das faltas que a alma pôde cometer quando era imperfeita não perturba sua felicidade, mesmo depois que ela está depurada? Não, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas às quais se submeteu com esse fim. 979. As provas que restam a suportar para arrematar sua purificação não são para a alma uma apreensão penosa que perturba a sua felicidade? Para a alma que está ainda enlameada, sim. E é por isso que ela não pode gozar de uma felicidade perfeita, senão quando esteja purificada. Mas, para aquela que já se elevou, o pensamento das provas que lhe restam a suportar, nada tem de penoso. Uma observação de Kardec. A alma que alcançou certo grau de pureza já goza a felicidade. Um sentimento de doce satisfação a penetra e ela é feliz por tudo aquilo que vê, por tudo o que a cerca. O véu se levanta para ela sobre os mistérios e as maravilhas da criação, e as perfeições divinas lhe aparecem em todo o seu esplendor. Desde que a gente tenha corrigido naquilo em que erramos, cessa a culpa, né? Porque todos nós erramos. Vai saber o que eu já não fiz, né? Já roubei, já matei, o que eu já não devo ter feito. Mas essas coisas não fazem parte mais de mim. Porque eu não sinto mais aquele ódio de querer matar ou de querer me apossar dos bens de outro. Isso é uma coisa que ficou no passado, né? Então, quando o espírito ele se purifica, ele compreende que aquela foi uma fase da sua vida espiritual. Hoje, ele já cumpriu, já colocou todos os pingos nos is, né? Então tá tudo certo, né? Não tem porquê, certo? É difícil, que para nós é difícil imaginar, por exemplo, a gente não sabe como foi a evolução dele, mas Jesus ele já foi um espírito primário, né? Ele já cometeu erros. A gente não sabe. Tem espíritos que são mais rápidos na evolução, que cometem menos erros. Mas ele já cometeu seus erros. Mas hoje, isso não tira dele o fato de ser Jesus. Porque ele já se purificou daquilo que ele errou, né? Ele já colocou os pingos nos is dele. Né? Mas mesmo nós, essa questão que você citou, de matar, de roubar, nós que já passamos por isso, já está superado. Eu não vou voltar a fazer mais. Sim. Essa parte eu superei. Eu posso ter outros ódios dentro de mim, outros rancores, mas tem alguns que foram superados. O espírito não regride para pegar aquilo para ele de novo. Eu preciso me purificar, me depurar para chegar à purificação de Jesus. E aí vai ser a perfeição. Eu não tenho mais nem pensamento nem nada. Hoje, ainda eu tenho algumas coisas que fazer para melhorar. Algumas muitas, né? As mais maldosas, as mais dos espíritos mais rasteiros, eu não tenho mais. Mas eu ainda tenho coisas que eu tenho que superar. E essas que eu passei já é uma vitória, né? Como ele coloca aqui. Sim. Está superado, né? Superado. Mais alguém? No, 980. O laço simpático que une os espíritos da mesma ordem é para eles uma fonte de felicidade? A união dos espíritos que se simpatizam para o bem é para eles uma das maiores alegrias, porque não temem ver essa união perturbada pelo egoísmo. Eles formam no mundo inteiramente espiritual famílias com o mesmo sentimento
E é nisso que consiste a felicidade espiritual, como no teu mundo os agrupais em categorias e sentis um certo prazer quando os reunis. A afeição pura e sincera que experimentam e da qual eles são objeto é uma fonte de felicidade, porque lá não há falsos amigos nem hipócritas. Kardec comenta. O homem sente as premissas dessa felicidade sobre a terra, quando encontra almas com as quais pode se confundir numa união pura e santa. Em uma vida mais depurada, essa alegria será inefável e sem limites, porque não reencontrará senão almas simpáticas, que o egoísmo não arrefece, porque tudo é amor na natureza. É o egoísmo que o mata. 981. Há para o estado futuro do espírito uma diferença entre aquele que em vida teme a morte e aquele que vê com indiferença e mesmo com alegria? A diferença pode ser muito grande, entretanto, frequentemente ela se apaga diante das causas que dão esse temor ou esse desejo. Quer a tema, quer a deseje, pode-se estar movido por sentimento muito diverso. E são esses sentimentos que influem sobre o estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte unicamente por ver nela o termo de suas tribulações, há uma espécie de murmuração contra a providência e contra as provas que deve suportar. 982. É necessário fazer profissão de fé espírita e de crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Se fosse assim, seguir-se-ia que todos aqueles que não creem ou que não tiveram os mesmos esclarecimentos são deserdados, o que seria absurdo. É o bem que assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduz. E uma última observação de Kardec. A crença no Espiritismo ajuda a melhorar-se fixando as ideias sobre certos pontos do futuro. Ela apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque permite conhecer o que seremos um dia. Há um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina a suportar as provas com paciência e resignação. Ele desvia os atos que podem retardar a felicidade futura. E é assim que contribui para essa felicidade. Mas não diz que sem isso não se pode alcançá-la. Obviamente, né, uma coisa que é interessante a gente reforçar é essa crença, né, que algumas religiões têm, né? Nós, o Espiritismo, não devemos pensar assim jamais. Mas algumas creem que só se você for da igreja X ou da igreja Y é que você se salva, né? Mas a gente sabe que não é isso. Não é porque você é espírita, ou porque você é evangélico, ou porque você é umbandista, ou porque você é católico, que você vai se salvar. Isso não está relacionado a isso. Ele está relacionado ao bem que fazemos, né? Inclusive, até mesmo o ateu, né? O ateu, ele não crê, mas ele é uma pessoa de bem. Ele tem as mesmas coisas que quaisquer outras pessoas, né? O importante é fazer o bem, não importa como, né? Desde que seja uma forma meritória, né? Seja uma forma honesta e que não vá prejudicar ninguém. Porque senão não vai ser o bem. Mas é isso que é o suficiente. E os espíritos, eles vêm dizendo há muito tempo que hoje não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem, seja lá o que for. É muito importante que nós façamos o bem, se nós realmente desejamos que o nosso mundo, nosso planetinha azul, evolua e passe para um planeta de regeneração. Isso depende de nós, né? Bom,
Da minha parte é só. Alguém quer falar, comentar mais alguma coisa? Ô Marcelo, Oi. só lembrando que nós somos espíritos reencarnacionistas, então quer dizer, realmente, né? Não adianta se for, mesmo que for ateu, e também dizem que nós espíritas, quando desencarnamos, somos os que mais damos trabalhos lá em cima, na espiritualidade. Porque a gente chega achando que sabe tudo, que merece lugar ótimo. Ah, mas eu estudei, eu fui médium, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E, na verdade, não conta nada. Conta realmente o que a gente fez aqui, né? Não adianta Sim. ser, sou espírita, eu sei de tudo. Não, você não sabe. Porque Não tem mesmo. muito isso. Se tem. Dentro da Tem, doutrina espírita, a gente ouve muito isso. Ai, com ainda tem certeza. é muito que assim, graças a Deus eu sou espírita, eu entendo. Não. A hora que você chegar lá, você vai falar, mas não entendia nada. Vamos passar pelos mesmos problemas. E diz que os espíritas realmente são os que mais dão trabalho lá na parte espiritual. É. Porque de quem É a sabe teoria mais. dissociada da prática, né? Hã? É a teoria dissociada da prática, não é? Exatamente. Aí eu sei, nós estudei bastante, tenho muito conhecimento, mas não colocou em prática, ou não soube colocar em prática. Sim, é isso mesmo. Não adianta absolutamente nada. Não transformou o É, conhecimento em aprendizado. exatamente. E Exatamente. eu estava pensando aqui, a gente fala, a gente não mata, a gente não mata as pessoas, tudo, mas tem muitas pessoas que matam pela palavra, assim, mata o sonho de alguém, né? Às vezes a pessoa comenta que quer alguma coisa e fala, mas você não vai conseguir, está matando o sonho de alguém. Olha que veio da minha cabeça. E Sim, tem isso também, que a gente pode matar em outras formas. Sim, sim, exatamente. com Exatamente. certeza. Até mesmo um olhar pode fazer sofrer uma outra pessoa. E É, aí, olhar de desdém, olhar de raiva, de ódio, a outra pessoa percebe, ela sente. Então, né? o É o que sonho, nós vibramos, ele vai sentir, é, seja na tem palavra, muita no olhar. Sim, os sonhos das pessoas, às vezes as pessoas sonham em fazer alguma coisa, a pessoa fala, você não vai conseguir. Né? Está matando o sonho, né? Ainda mais das crianças, dos adolescentes. sim. Bom, é E isso. As vibrações é a Eliane que faz, né? Então, isso. da minha parte, entrego o bastião. Então, agora, vamos elevar o nosso pensamento. Que a espiritualidade amiga possa nos ajudar e possa pegar todas as nossas vibrações de amor, de paz, e possa levar, transportar o mais longe que conseguir. E vamos vibrando pelo nosso planeta Terra. O nosso planeta que necessita das vibrações, que necessitam de orações, que necessita de muita paz. Vamos vibrando por ele. Vamos, neste momento, pedir pelos países que se encontram em guerra. Vibramos paz. Que uma faísca da paz possam chegar a esses locais. Possam dar força e ânimo a esses irmãos que se encontram na guerra. E vamos vibrar também pelos países que passaram pelo terremoto. Muitos irmãos desencarnados nesta época de terremoto.
Pedimos por eles, por aqueles que ficaram, por aqueles que têm que reconstruir tudo o que foi perdido materialmente. E vamos vibrar pelo nosso Brasil. Vamos vibrar muito amor, vamos mandar muita paz por todo o nosso país. Vibramos também por Portugal, onde se encontra a nossa irmã Conceição. Vibramos por ela e por todo Portugal. E vamos vibrar por nós, que formamos o grupo de estudo. Pensamos neste momento nos nossos familiares, que a espiritualidade amiga possam chegar até eles. Pedimos também por aqueles irmãos que hoje não conseguiram comparecer, que eles igualmente possam ser visitados, eles e os familiares. A espiritualidade amiga sabe dos nossos problemas, das nossas necessidades. E que todos nós que formamos o grupo possamos receber a vibração necessária para acalmar as nossas dores e o nosso coração. Vamos vibrar neste momento pelos irmãos que estão, os nossos velhinhos que estão em asilos, abrigo de idosos, em casas de repouso. E vibramos muito mais amor por aqueles idosos, velhinhos, que estão nos seus lares, mas muitas vezes abandonados, sem carinho e sem amor. Vibramos por todos eles. Por um outro lado, temos as crianças, órfãos, aquelas que vivem em orfanatos, em creches, que já não tem mais o abraço da mãe, do pai ou de um familiar. Que o nosso abraço cheguem até eles, acalmando o coração. Vibramos pelas cadeias penitenciárias, irmãos que cometeram delitos, que não estão podendo ter a sua liberdade, que neste momento, sem julgar, possamos enviar todas as nossas vibrações e todo o amor a esses irmãos. Que eles recebam o nosso abraço e o nosso carinho. E vibramos também por aqueles irmãos que estão nos hospitais, pronto-socorro, irmãos que estão até em lares, mas estão doentes, com doenças terminais, que as nossas vibrações e a espiritualidade leve até esses irmãos a nossa vibração de saúde e paz. Que todos possam ser visitados, possam ser amparados. E vamos também vibrar por aqueles irmãos que neste momento não têm um lar para retornar, não têm um alimento material para aliviar a sua fome, mas que eles possam receber o alimento espiritual, que eles possam receber o conforto
espiritual neste momento, dando mais ânimo, mais paz a esses irmãos. Vamos pedir por aqueles irmãos que estão com os vícios, que eles também possam, irmãos que estão em tratamentos, em casas de recuperação, que eles possam receber as nossas orações e possam ter força para continuar, para que nesta encarnação eles consigam vencer este vício. Vibramos por esses irmãos. E vamos vibrar por todos os trabalhadores dos abrigos, asilos, hospitais, creches, orfanatos, por aqueles que trabalham em cadeias penitenciárias, que todos recebam também as nossas vibrações e que eles também, a cada dia, ao chegar nos seus serviços, possam levar o sorriso nos lábios para acalmar as dores desses irmãos, possam levar o carinho até esses irmãos. E vamos vibrar muito mais amor por aqueles irmãos que são depressivos, que estão com depressão. E eles também, irmãos que estão pensando em suicídio, vibramos por eles. Muita luz, muita paz, que eles recebam o nosso abraço, que eles possam perceber que eles não estão sozinhos nesta caminhada. E através dessas vibrações, que eles também possam ter o ânimo necessário para seguir nesta reencarnação. Que eles não aliviem e que eles não tiram as suas vidas. E vamos pedir agora, neste momento, pela nossa lista dos assistidos. Pedimos que a espiritualidade amiga, que sabe, neste momento onde eles estão, aos irmãos encarnados, que a espiritualidade chegue até eles, levando o bálsamo necessário, o remédio necessário para acalmar as dores, sejam elas dores materiais, espirituais ou morais. Muita luz a todos os nossos irmãos encarnados da nossa lista dos assistidos. E aqueles irmãos desencarnados da nossa lista, aqueles que ainda não foram socorridos, que neste momento a espiritualidade socorrista possam chegar até eles, possam levar a explicação necessária e que eles possam entender o momento em que estão vivendo. Que eles possam ter muita luz na caminhada espiritual. Aqueles irmãos que estão mais arraigados no mal, que as nossas orações cheguem também até eles e que eles possam, neste momento, ter um momento de lucidez, entender o que estão vivendo, pedir o socorro e o auxílio necessário para que eles possam ser resgatados. Sabemos, Pai, que todos serão resgatados na espiritualidade, mas às vezes precisa da nossa vibração e precisamos de ter a lucidez e pedir o resgate. E que através das nossas vibrações eles possam começar a entender os momentos de dificuldades que estão vivendo na nossa pátria,
espiritual. Enfim, que todos recebam muita luz, muita paz, e possam continuar recebendo sempre as nossas vibrações de amparo, de paz e de amor. E vibramos agora e pedimos a fluidificação das nossas águas. Que nós também possamos receber, através dessa fluidificação da água, o remédio necessário para aliviar também as nossas dores. E vamos assim nos despedindo dessa espiritualidade que nos ajudou nessas vibrações, mas que eles possam continuar conosco até o final das nossas reuniões. Que assim seja. Mantendo nossas vibrações elevadas, nós agora enviamos pensamentos positivos para que a espiritualidade possa auxiliar aqueles que estão na nossa lista especial de assistidos. Que recebam, então, as nossas vibrações. Ana Évores Perse, Adelino Vaterkemper, Andréia Monteiro, Carolina Arruda, Cidinha Maríngolo, Conceição Oliveira, Escila Borzani, Éder Roberto Urbano, Edna Aparecida Rodrigues Furlan, Evânia Cecília Dourador, Felipe Quadros de Almeida, Gremilde Pioutini Brandão, Gumercindo Rodrigues Filho, Ivaldo Parma Fernandes, João Luiz Soldan, Juliana Borzani, Caleb Félix Rovani, Lara Vitória, Lídia dos Santos Justino da Costa, Luiz Antônio Vilaboas, Luiz Sérgio Ferreira Ubiré, Maria Beatriz Assunção, Maria Elisa Ribeiro da Cunha, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marisa Ferreira, Marli dos Santos Fernandes, Osmar Custódio Dias, Roberta Cristina Antoniali Marçom, Rosalina Raimundo, Rosa Maria Pioutini Brandão de Andrade, Silvio Romualdo, Cirlei Silva, Sueli Rafael, Tami Mofa, William Abnagem e Nilce Lopes Cassiolato. Que todos recebam as nossas vibrações e possam ser atendidos em suas demandas e necessidades. Amém. Vamos agora encerrando a nossa reunião, com muita gratidão. Pedimos mais uma vez nossos amigos espirituais, a nosso Senhor Jesus Cristo, que mais uma vez nos usem como ferramentas para ajudar a todos os irmãos necessitados que cruzaram nosso caminho. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E aí, todos bem? Graças a Deus. Joia. Então, uma boa noite, pessoal. Uma boa semana para todo mundo, tá?
Amém. Boa Quarta-feira noite. estaremos juntos. Boa noite. Abraço a todos. Boa noite, Boa noite. pessoal. Deus abençoe. Boa Tchau, semana. gente. Boa semana. Tchau, dona Clara. Boa semana. Amém. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.